E aí, galera, boa noite, uma ótima quinta-feira a todos vocês. E dizer pra você que já estamos aqui. Eu e o Wellington Sá, ele que continua feio, né? Como sempre, nem tudo nessa vida, algumas coisas mudam, mas a beleza de Wellington não muda, não. E hoje estamos com um convidado aqui, vamos fazer um programa aqui diferenciado, viu, rapaz? Diferenciado. Com vocês, o pastor José Carlos. Aí, Opa, tudo bom? que bom estar aqui com você, viu? Senta aí. José Carlos, rapaz. Rapaz, vou te dizer, viu? Ué, que rapaz de pastor bonito é esse aí, viu, bicho? Rapaz, por que eu sou bonito? Porque é meu pastorzão aí, rapaz. Respeito e cuidado, viu? Cuidado, porque agora o bicho pega. Rapaz, quer dizer que você é pastor desse cabia. Tô cuidando dele, né? Dá trabalho, não? Muito. O Wellington é daqueles que a gente tem que sim, ir com muito cuidado, sabe? Cuidado, né? De vez em quando tem que dar uma puxada na orelha? Precisa. Eu acho que é quase todo dia, sabe? Todo dia, né? Se eu tiver contato com ele, é quase todo dia a gente precisa dar uns puxões de orelha, o Wellington. Agora eu gosto muito do jeito dele, né? Esse jeito né? descontraído, extrovertido. O Wellington alegra qualquer ambiente, cara. Onde o Wellington chega, muda a atmosfera. Aí só graça. Qualquer lugar é bem-vindo, né? É bem-vindo. Você viu aí, né? Você viu aí. Deu o golpe, aí depois, ó, só na malemolência. Aí manja, moço, aí manja da oratória. Pastor, já pra gente iniciar, você não é daqui, né? Daqui da cidade de Poções. Você veio de Guanambi, é isso, né? Eu, na verdade, nasci em Itapetinga. Itapetinga, né? E eu fui pastor, nasci em Itapetinga, também fui pastor de uma igreja, segunda igreja batista de Itapetinga, Itapetinga. E de Itapetinga eu vim para Poções. Eu assumi o pastorado da primeira igreja batista aqui de Poções. Eu vim para cá em 1994. Fiquei aqui na cidade até 1999. Daqui então eu fui para Guanambi, onde eu estou até o dia de hoje. Agora, durante todo esse período que eu saí de Poções, eu não, na verdade, não deixei de estar sempre presente em Poções. Parece que Poções é a cidade do coração mesmo, não tem jeito. Então, peraí, hoje você está em Guanambi, Poções, é isso? Guanambi e Poções. Assumi as duas igrejas. Lá eu já tenho mais desde 99 e aqui sempre foi ligada à igreja de lá. Embora tinha um pastor local, mas sempre teve essa ligação direta com a nossa igreja, né? E aí, a partir de janeiro, eu decidi vir e ficar vindo aqui quinzenalmente. Passo 15 dias aqui e fico o resto dos dias do mês em Guanambi. Ah, tá. Então você fica 15 dias lá e 15 dias aqui. 15 dias em Guanambi e 15 dias em Poções. E aqui você foi convidado por quem, padre? Não, a igreja estava ligada a nós. Ah, né? sim, sim. Então nós aposentamos, o pastor anterior, que é o pastor Manuel, aposentou, e ao invés que nós tínhamos essa liberdade, ou enviar outro pastor para cá, a nossa igreja tem alguns outros pastores, eu poderia mandar um deles para assumir a igreja aqui. No entanto, o coração da gente se inclinou para que eu mesmo pudesse ficar à frente. E para mim está sendo um prazer imenso, né? Eu acho que essa direção que tive foi de Deus e assim, na verdade, para mim isso é um prazer porque isso faz parte da minha vida, né? Embora nós temos toda uma estrutura montada, uma estrutura muito, eu digo, estrutura não no aspecto físico, mas também de pessoas, né, material humano, onde desenvolve todo o trabalho da igreja, enfim. Então nós temos uma boa equipe em Guanambi e possibilita então eu ficar esses dias todos. E uma pergunta aqui, bem interessante. Você falou assim que o pastor anterior se aposentou. Como que funciona esse negócio do pastor se aposentar? Tem um determinado tempo que ele esteja à frente ali do cargo? Como que funciona? Veja bem, isso é bem pessoal, né? Todos nós, o nosso corpo tem limites. Então, é comum, às vezes, a gente chegar a uma certa idade, né? Todo pastor trabalha numa igreja, ele aposenta pelo INSS, porque a igreja paga o INSS, enfim.
Mas mesmo após essa aposentadoria adquirida pelo INSS, ele pode ainda continuar no pastorado, no pastoreio da igreja, né, na liderança da igreja. Isso vai depender muito das condições físicas do pastor, enfim. Porém, todo pastor tem a liberdade de dizer assim, eu vou até aqui, não vou continuar na liderança da comunidade, né, por condições mesmo físicas, e não há mais como eu dar continuidade. É nesse ponto, então, que a igreja assume um outro pastor. Você falou que agora eu acho que deu até vontade de aposentar o Wellington. Aqui é vitalício, papai. Agora aí é que tá, ó, pra você ver a diferença onde é de pastor para apóstolo, que ele é apóstolo. Ele não é nem pastor, não. Pastor é aquele que cuida de uma igreja, toma conta ali, fica ali, né? Toma conta local, igreja local. Tem os itinerantes, que os que viajam de cidades em cidades, são convidados por outras igrejas para poder ministrar. Então ele não tem igreja certa. Ele tem a igreja da cidade dele, só que ele viaja ministrando. No caso do pastor aqui, ele é apóstolo. Que apóstolo já é outro trabalho. Ele pode até explicar melhor do que eu qual é a finalidade. Na verdade, é um ministério diferenciado, né, do pastorado. Normalmente o pastor de uma igreja local, ele é mais voltado para aquela igreja local, para aquela comunidade local, né, da cidade, enfim. E já a gente, é uma chamada de Deus mesmo, né? As Escrituras, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, 11, versículo 11, onde está escrito o seguinte, Jesus disse, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 ministérios, ministérios de liderança de uma igreja local. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses ministérios tem funções diferentes. O apóstolo, ele não, além de estar na igreja local, como um pastor de uma igreja local, ele também dá assistência a outros ministérios, em outras igrejas, em outras localidades. Então, a minha vida inteira foi assim, sempre dando assistência, consolidando outros ministérios e também abrindo novas igrejas. Então, entendeu? Apóstolo. Entendi a diferença aí. Mas a gente pode chamar de pastor? Pode, à vontade. Porque nem pastor nem apóstolo são títulos, né? Então, pode ser chamado. Deixa eu perguntar, e quando começou essa relação sua com a igreja? Você lembra aí a idade que você tinha mais ou menos? Já foi uma coisa da família, dos pais? Ou pode não, foi... meus pais não eram evangélicos. Eu me converti com 12 anos de idade, né? E desde os meus 12 anos de idade, eu tive oportunidade, assim, através do pastor da minha igreja, da igreja da qual eu fazia parte, que era em Itapetinga. Então, assim, ele teve uma visão mesmo da minha pessoa, me vendo como alguém com uma chamada de Deus para ser pastor, entendeu? E nisso ele me ajudou bastante. Ele foi lançando um alicerce na minha vida, no que diz respeito ao exercício do meu ministério pastoral, desde os meus 12 anos de idade. Então foi muito interessante, porque eu me lembro até o dia de hoje, no dia que o meu pastor me disse assim, você vai pregar no domingo à noite. E eu levei o maior susto, né? Porque pregar domingo à noite é o dia que há um maior público em qualquer igreja, né? E, ao mesmo tempo, eu me senti muito honrado por aquilo, né? Quando ele falou isso, você lembra quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Então foi bem no comecinho mesmo. Foi tudo no começo. Rapaz, botou você na fogueira mesmo, viu? Me jogou no fogo, né? Esse aí, eu acho que não era amigo seu não, ele aí não. Ele viu o potencial e falou, deixa eu queimar logo esse miserável aqui. Então, assim, que eu tremi nas bases, tremi. Eu me lembro até hoje, com 12 anos de idade... Eu passei a semana toda, assim, lendo a Bíblia, buscando textos bíblicos. E a gente, como cristão, tem uma prática do jejum, né? Então, é um tempo que você reserva, assim, para se abster até de alguns alimentos, a fim de você buscar a Deus. Eu me lembro com essa idade. Então, quando meu pastor me falou que eu iria pregar no domingo à noite, rapaz, aquilo eu tremia as bases. Porém,
eu não disse não, eu encarei o negócio, disse, Encarou. eu vou lá. Mas foi uma semana assim que eu digo que eu tive que mergulhar em jejum, eu tive que mergulhar mesmo na Bíblia, mas foi uma experiência extraordinária na minha vida pessoal. Eu acho que ali foi uma virada de chave mesmo, e eu acredito que ele visualizou isso, porque ele era um homem de visão, né? E rapaz, e no dia que eu cheguei, no domingo à noite, a igreja lotada, eu disse, Deus, eu estou nas tuas mãos aqui, mas foi muito bom. Não deu dor de barriga e vontade de chama o SAMU? Não, deu vontade de tudo, né, cara? A mijadeira deu uma mijadeira, dá uma mijadeira. Dor de barriga, o cara quer se cagar todo na hora Não, dessa. mexe com toda a estrutura física, né, cara? É suadeira, é aquele... O antes ali, né, treme nas bases, cara, não tem jeito, não. Nem pensou em desistir, né, alguma vez? Não, eu já estava ali, foi assim, já estou no fogo, vou no... Quem está na chuva é para se molhar mesmo. Uma vez também eu fui apresentar um evento em Vitória da Conquista, era um negócio de show de banda. Cada banda, antes de entrar, eu ia no banheiro 11 a 12, 15 vezes. Eu acho que a maioria das pessoas que lida com o Era público mesmo. não tem como, cara. Até hoje eu digo, eu prego, já prego em congresso, prego em igrejas e tudo, mas todas as vezes que eu vou pregar, não tem como. Dá aquela tremedeira assim. Eu gosto disso, até porque me gera em mim algum temor, né? Dizem os artistas, né? Dizem os artistas que quando perde o frio na barriga, perde a graça, né? Eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito. Tem que ter o frio Eu na acredito. barriga. Tem que ter. No caso de Dan, ele não é só frio na barriga não, mas olha o tamanho da orelha. Olha o tamanho da orelha. Aí é o frio da... Eu assisti uma parte vocês estavam no jogo, né? E aí eu vi a parte quando ele falou assim, estou tentando filmar aqui, mas não estou conseguindo. A orelha de Dan não está permitindo. Essa orelha é um problema com esse cara aí. Ô pastor, eu vou perguntar. E aí você, aos 12 anos, né? Pregou pela primeira vez. Quando foi que você foi para Belo Horizonte, né? Foi, estudar. sim, Quando foi isso aí? exatamente. Você já tinha quantos anos? 18 anos de idade. 19 anos, aliás. 19, né? 19 então anos. teve uma caminhada... Teve, sim. Graças a Deus, assim, eu na minha cidade de Itapetinga, eu comecei a trabalhar numa loja pernambucana. Lembra? As lojas pernambucanas Sim, até isso, hoje existem, né? Nas capitais. Isso. Então, Pernambucana, naquela época, estava num auge, né? Então, ela tinha aqui em Vitória da Conquista e tinha na cidade de Itapetinga. Então, na verdade, a Pernambucana em Itapetinga abrangia toda aquela cidade circunvizinhas ali. Potiraguá, Macarani, Maiquinique. Então, saía gente de todas essas cidades e a Pernambucana fazer compras, e então comprava e revendia. E assim, eu tive a graça de meu primeiro trabalho ser na Pernambucana, com 17 anos de idade, entrei como empacotador, né, que naquela época aceitava ainda de menor, e eu me lembro que no mês de dezembro o meu gerente me jogou para ser vendedor. E eu aceitei o desafio, né? Encarei o negócio, mais um desafio. E aí eu trabalhei na Pernambucana com 18 anos. Quando, aos 19 anos, então foi, na verdade, 3 anos eu trabalhei na Pernambucana. Foi quando eu decidi, né, deixar o trabalho e ir para Belo Horizonte, estudar em Belo Horizonte, teologia. E o que pesou para você tomar? É que é uma decisão assim, tipo, com certeza você visou alguma coisa futuramente e falou tipo assim, agora essa é a hora. Teve alguma coisa assim que pesou para tomar essa decisão? Sabe, Dan, é mais o chamado interior mesmo. Ou seja, eu reconheci que tinha uma chamada de Deus para cuidar de pessoas, ou aquela chamada assim, que é o chamado pastoral mesmo, que é de fato você viver a vida edificando pessoas, né? E eu entendi esse chamado. E para poder viver esse chamado, eu tinha então que me preparar. Há um curso de teologia, naquela época eu tinha vários seminários ou institutos de teologia em muitas cidades capitais, eu preferi Belo Horizonte.
onde tinha um instituto de teologia ligado à Convenção Batista, da qual eu fazia parte, entendeu? Então, assim, a decisão de deixar o trabalho, enfim, aí tem um detalhe, né? A Pernambucana, graças a Deus, me proporcionou eu ter uma empresa. Então, com 19 anos, eu abri uma empresa e com 19 anos eu recebi a autonomia dos meus pais, né? Os pais tinham que assinar um termo, né? Me colocando como de maior, responsável pelos meus atos, né? Porque pela lei, 21 anos de idade é que poderia assumir qualquer coisa. Então, com 19 anos eu obtive isso dos meus pais. E foi exatamente essa empresa que me manteve e me sustentou durante o meu período de estudo em Belo Horizonte. Eu deixei com minha família e fui estudar em BH. E falando em pais, a gente vai pro comerciais agora e voltamos já já falando um pouquinho dos pais da família deste rapaz. Mas fique com a gente que voltamos já já, viu? E aí, galera, voltamos aqui dos comerciais. Ele é com o apóstolo José Carlos, mas nós chamamos ele de pastor mesmo, porque ele falou que pode chamar de pastor. A gente vai chamar. Pastor, é o seguinte, nesse bloco a gente vai entrar e botar só o ponto aqui, que daqui a pouco a Laura do Tchan começa a gritar no pé dos meus ouvidos, sobre as curiosidades. Muitas curiosidades. Quem é de fora, quem não está dentro da igreja, tem algumas curiosidades. E eu também tenho as minhas. Como que o senhor faz para lidar com a juventude, os adolescentes, que negócio de querer namorar, como que o pastor faz para orientar essa meninada, como que é? Ok, boa pergunta, viu, Dani? Porque, bem, um adolescente, um jovem, vamos começar, o adolescente está numa fase de transição, né? Uma fase de formação e é uma fase de descobertas, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com o adolescente, sabendo que ele está nessa fase de transição, de mudança, ele está saindo da infância e indo para a juventude. Então, é óbvio que nessa fase de transição, de descoberta, é muito importante que a gente possa mostrar um caminho para o adolescente, tá? Onde, quando ele chegar na vida adulta, né, na juventude, vida adulta, ele poder ter feito escolhas boas, ter tomado decisões assertivas, né? Por isso, o que a gente faz? É lançar realmente fundamentos e alicerces de valores e de princípios na vida deste adolescente, para que quando ele chegar na vida adulta, ele seja bem alicerçado. E, obviamente, esses alicerces são valores, são princípios cristãos, né? Então, assim, a gente trabalha. E hoje em dia, né, a minha adolescência é bem diferente da adolescente de hoje, obviamente, né? Hoje nós vivemos um mundo muito veloz. É rápido. Muito rápido. Já teve algum adolescente assim que te perguntou ou contou algo que te deixou sem resposta? Olha, perguntas sempre tem dos adolescentes, né? Tem perguntas que adolescentes fazem que nos deixam pasmos, né? Mas a gente procura ajudar da melhor forma possível. E o adolescente, como ele está nessa fase de mudança, de transição, de descoberta, é óbvio que eles fazem muitas perguntas. Agora, eu acho que assim, a pergunta não foi nem tanto de um adolescente, mas do pré-adolescente, né? É quando pergunta a gente a respeito de Deus, né? Quem criou Deus? É uma pergunta que às vezes uma criança faz, um pré-adolescente faz, né? Mas as perguntas do adolescente têm mais a ver com relacionamento. A maioria dos adolescentes que nós trabalhamos, a pergunta tem a ver com relacionamento. E por quê? Nessa fase de transição, de mudança, de descoberta, o adolescente ele traz consigo, né, todo o histórico
de relacionamento que ele presenciou dentro de casa, dos seus pais. Isso pode ter gerado, às vezes, algum trauma, algum complexo, pode ter gerado alguma ferida, etc. Então, há essas complexidades da vida, né, de um adolescente. Então, assim, a gente dá uma atenção especial para o adolescente, sim. Né? Nós, pastores, e a igreja, de um modo geral, precisa dar uma atenção muito especial para o adolescente, porque ele está nessa fase de transição, de mudança, e é óbvio que ele carrega o histórico, né, de toda a vivência dele dentro do seu lar, dentro da sua casa, onde ele presenciou como um relacionamento, como era o relacionamento de seus pais, né? E se os pais tiveram um relacionamento bom, agradável, saudável, obviamente isso vai refletir na vida do adolescente e ele vai ter consigo uma herança, né, do relacionamento dos pais. Mas eu confesso a você, Dan, que a grande maioria dos nossos adolescentes, eles vivem, tá, em lares disfuncionais, de famílias disfuncionais, a grande maioria. O que são lares disfuncionais? O que são famílias disfuncionais? É exatamente quando o pai não cumpre com o papel de pai, o homem não exerce mesmo um papel de marido, esposa, há muitos conflitos, há muitas brigas, há muitas guerras ali dentro. E aquele adolescente presenciou esse ambiente de guerra, de conflito entre seus pais, desde a infância, entendeu? Então, quando ele chega na fase da adolescência, ele quer viver o mundo dele, né? Ele, às vezes, vai buscar uma fuga de tudo isso que ele viveu. Por isso a gente, quando é procurado por um adolescente, na maioria deles, grande maioria, posso lhe dizer isso, né? São provenientes de lares disfuncionais, de pais que têm seus conflitos, às vezes de famílias que tiveram divórcios, pais divorciados, enfim. Então eles trazem essas complexidades, trazem esses dramas e a gente procura ajudar esse adolescente para que ele possa viver uma vida saudável. Então isso não é bem... Dan mesmo passou por um perrengue muito grande, assim, quando ele era mais novo. Foi? Foi, assim, por isso que ele é tão curioso em relação a isso aí. Todo mundo sabe, né, assim, pode revelar, né, que, assim, Dan, na realidade, ele nasceu menina, né? E Dan é porque é Daniela. Demais! Esse é o Wellington, né? E agora aí, como é que tá? Poderia ser Tami, mas é só Dan. Ó, lá ele. Ô pastor, falando em adolescente, um dia um adolescente me fez uma pergunta, eu cheguei a perguntar ao Wellington também, o Wellington também não soube me responder muito, sobre, o senhor vai saber, né? Sobre os góticos. Ah, tá. Os góticos, como que é esse negócio dos góticos? Ô Dan, interessante, quando eu vim para Guanabi, ou Poções, em 1944 que eu te falei, né? Quando vim para cá e assumi a primeira igreja batista. 1944, é chão, 1994. É chão, revelou a idade, 1994. Esse passou na fonte, tá Esse aí tem história pra contar. 1994, viu, gente? Corrigindo aqui, tá? Então, 1994. Quando eu vim para cá, assim, a igreja evangélica em Poções estava, assim, no modo geral, em crise, né? E assim, poucas igrejas desenvolviam um trabalho com jovens. Eu vou falar da igreja que eu assumi, a primeira batista, nós quase não tínhamos jovens, né? Então, eu me lembro bem, e um dia que eu estava chegando numa viagem, e era por volta de umas 2 horas da madrugada. Então eu passei ali em frente ao Banco do Brasil, né? Aí onde a gente faz aquela rotatória assim e tal. Eu morava, a nossa casa era próxima à prefeitura, já próximo da igreja mesmo. E aí o seguinte, eu vi alguns jovens ali naquela época, góticos.
Conte. Vestido de preto e tudo. E aquilo me chamou a atenção, né? E eu cheguei em casa, 2 horas da manhã, e eu comentei com minha esposa, né? Falei assim, eu encontrei, essa hora da madrugada, em Poções, um grupo de jovens ali na lateral do Banco do Brasil, tudo. E Poções, assim, o clima é muito, naquela época, hoje talvez não, mas naquela época, dificilmente você via gente na rua de madrugada, né? E eu encontrei esses jovens. E aquilo ferveu o meu coração, assim, o desejo de ir até eles. Cara, e não foi fácil essa minha decisão. Eu digo, eu cheguei de madrugada e para mim dormir eu fui pensando, eu tenho que me aproximar daqueles jovens, tem algum motivo deles ficarem até de madrugada ali, tal, começando. Compartilhei isso com minha esposa. Aí no dia seguinte, hoje no mesmo dia, aliás, né, que eu cheguei 2 horas da madrugada, eu falei assim com minha esposa, eu acho que eu vou essa madrugada lá ao encontro desses jovens. A minha esposa foi loucura, né? Eu falei, não, como você vai fazer isso? Imagine se alguém passar por ali e te ver, o que vai pensar? Você vai jogar fora a tua reputação. Mas, Dan, assim, estava nascendo algo muito forte no meu coração por aqueles jovens. Eu falei, não, eu vou. Cara, eu botei uma camisa preta, botei uma calça preta e vesti todo de preto e fui ao encontro deles. E foi interessante a minha chegada, sabe? Que assim, lembro até hoje, quando eu cheguei, rapaz, os caras, só faltou me bater mesmo, sabe? Mas a minha chegada ali, perguntando quem é você e tal, de onde você veio, cara, não conhecemos você. Aí eu logo me identifiquei. Falei assim, não, eu sou pastor daquela igreja ali da praça. Aí eles deram risada, né? Sabe, então nós estamos aqui diante de um novo pastor Tobas, daquela história, né? Tão triste e tão desastrosa que aconteceu aqui. Nós estamos com um novo pastor Tobas aqui. Eu falei, não, pelo contrário, né? Eu estou aqui no fazer tudo diferente do que ele fez. E aí, interessante que alguns deles começaram a fazer perguntas, e havia perguntas, rapaz, de muito inteligentes. Tinha alguns daqueles jovens ali que parecia que já tinham lido a Bíblia, que conheciam algumas coisas da Bíblia. E foram me fazendo perguntas. Bom, isso quebrou o gelo, eu fiquei à vontade com eles, e foi rolando outras conversas também, e assim, rapaz, eu saí de lá, eram umas 2h30 da manhã, às 3 horas. Voltei para casa, felizão da vida, porque eles tinham dado essa abertura. No outro dia, eu fiz a mesma coisa, Dan. E eu fiz isso por alguns dias da semana. E já, segundo dia, já foi mais à vontade, ficamos mais à vontade. No terceiro, enfim. E para minha surpresa, num domingo à noite, eu vi 3 deles entrando dentro da igreja. Então, quando eu estava pregando, quando eles entraram, chamou a atenção de todo mundo, né? Parece que um foi cutucando o outro que estava na frente para olhar para trás. Porque eles haviam chegado. Todo diferente, vestido de preto, e eles usavam aquelas anéis de caveira, de correntes de caveira, aquela coisa toda. Imaginem, rapaz. Isso chamou a atenção de toda a igreja. A senhorinha ficou daquele jeito, imagina aí. Ficou tá nervosa. Tá amarrado. Tá amarrado. Sem entender nada, né? E ali eu pregando, e meu desejo assim, era ao encerrar a mensagem, ao encerrar o culto, eu queria logo ir ao encontro deles para a gente bater aquele papo. Quando eu tinha terminado a mensagem, estava na oração, quando eu abri os olhos, eles já tinham ido embora, né? Falei, poxa vida, ainda saiu assim para ver se avistava, mas eles já tinham ido embora. Mas no dia seguinte, na segunda-feira, lá estava eu com eles na praça. Os 3? Não, estava na praça. Fui novamente lá com ele. Dan, só resumindo aqui a história, alguns daqueles góticos começaram a se interessar pelo Evangelho. E aí eu comecei a levar alguns deles para a minha própria casa. Eu tinha 2 filhas pequenas. As minhas filhas eram pequenas nessa época, novas.
Mas não houve nenhuma preocupação, nem minha esposa, quanto a esses rapazes. Só que o que foi maravilhoso disso tudo foi que ele estava se sentindo como se estivesse dentro de uma família mesmo. E eu pude ver que tudo que faltava na vida desses jovens era um ambiente familiar. Então, cara, eles já iam para casa, às vezes almoçavam em casa, tomavam café em casa, e aí as conversas não eram mais lá na praça, era em casa, a gente ficava até 1 hora, 2 horas da madrugada lá em casa conversando. E quando o senhor levou, faltou Sim. instrumentista para tocar, e o senhor chamou eles para tocar lá na igreja, as Exatamente. irmãzinhas ficou como? Ah, ficou loucas, né? Vai tocar o quê? Porque é o seguinte, nós tínhamos apenas um tocador, um tecladista, né? E aí num dia, no culto, cara, eles às vezes chegavam um pouco depois, nós temos começado e tal. E tinha um que tocava, alguns deles tocavam bem e tal. Eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, você toca teclado, né? Toco sim. Você é baterista, né? Sim. Poxa, então você vai tocar para nós o próximo culto. Aí eu chamei minha esposa aí ele falou, nós? Sim, vocês mesmo. E aí minha esposa ensaiou alguns cânticos ali, aí foi a surpresa, né? Quando o pessoal da igreja foi chegando, velho. Lá estavam os meninos tocando. E daquele jeitão deles, sabe? Só que agora ele já estava mais mudado um pouquinho, já não estava todo vestido de preto, nem com aquelas correntes de caveira, nada disso, já tinha uma mudança. Mas, rapaz, você não imagina como aqueles meninos sentiram-se úteis e tão, assim, aceitos. A palavra exata é Aceitos. aceitos, entendeu? Talvez o que eles sofriam de rejeição, não só da sociedade, às vezes do próprio ambiente familiar, dentro da igreja, o contrário. Eles estavam sendo aceitos. E assim, eu pude exercer uma paternidade com eles. E nesse momento, quando eles começaram a tocar, véio, todo mundo da igreja ficou louco, ficou maluco assim. Me chamaram a atenção depois, um grupo da igreja. Que loucura foi essa? O senhor teve me chamar desse menino para tocar, e o escândalo que vai ser na cidade, enfim. Eu falei, não, escândalo é a vida que eles levam. Nada de escândalo se a gente poder transformar a vida desses meninos. Ô, pastor, uma curiosidade, a gente já dá para fazer mais uma pergunta, dá? Assim, outra curiosidade também, e aquelas pessoas que vai para a igreja, né? Às vezes, não sei se acontece mais nas primeiras vezes, ou não sei, o senhor pode explicar melhor pra gente, que a pessoa baixa um trem lá e agora tem que dar uma sacudida pro trem sair. E como que faz? Explica pra gente, como que é esse saculejo aí? Você já presenciou algum momento assim, dentro de uma igreja ou não? Pera aí que depois do comercial a gente já vai no assunto aqui. Pois é, voltamos dos comerciais, bate-papo legal, muitas curiosididades. Não sei onde foi. Cadê o Wellington? Meu Deus do céu. Pastor, a gente tinha parado, né, no assunto lá Dos góticos. dos góticos, depois a gente falei pro negócio das pessoas quando baixa o espírito lá. Sim. Aí o senhor perguntou se já tinha presenciado, né? Eu já vi de longe. quando fui à igreja, eu cheguei a presenciar. Mas a igreja é muito cheia, muito lotada, não tem como você tirar dúvidas. Mas nada mais, nada menos, o cara tá aqui para poder esclarecer com a gente. Ô Dan, é assim, a gente, segundo a Bíblia, existe um mundo paralelo a esse nosso, de espíritos malignos, são seres malignos, como também existem os anjos de Deus, né? Então, nesse mundo invisível, mas é um mundo tão paralelo, é um mundo paralelo a esse nosso aqui, né? Então, que existem, eles existem, e quando há pessoas que fazem invocações a esses espíritos, obviamente que eles podem se apossar dessas pessoas. Mas eu costumo dizer o seguinte, falando para os nossos ouvintes aqui, Dan, que não há legalidade de ação dos espíritos malignos na vida
do ser humano. Não há legalidade. Por que nós afirmamos isso? Porque a Bíblia é clara em dizer que Jesus já venceu todos os espíritos malignos na cruz do Calvário. Então, há uma vitória sobre todo o exército de trevas, todo esse exército de malignidade que Jesus venceu na cruz do Calvário. Uma vez que Jesus venceu todas essas potestades, principados malignos, todo esse exército das trevas, a vitória de Jesus é a vitória da humanidade, é a nossa vitória, entendeu? Então, a partir dessa vitória de Jesus, o Filho de Deus na cruz do Calvário, Jesus, então, não deixou tirou essa legalidade da ação dos espíritos malignos na vida dos seres humanos. Isso não significa que eles não agem. Eles agem ainda. Pessoas darem espaço para eles. Se derem lugar, eles apossam dessas pessoas. Entendi. Agora, por isso que, se você crê em Jesus Cristo, se você tem a vida em Cristo Jesus, por isso que Jesus disse, eu dou autoridade a vocês sobre todo espírito maligno. Por isso a gente pode chegar a uma pessoa que está possessa e dizer para esses demônios, saia dessa vida, porque essa vida não te pertence. Porque é ilegal a sua posse sobre essa pessoa. Jesus já te venceu, Jesus já venceu todos vocês. Então, vocês estão numa ilegalidade na vida dessa pessoa. Por isso a Bíblia é clara em dizer. Por isso que na hora que o negócio lá, o pastor mesmo fala, sai desse corpo. Sai desse corpo porque não te pertence. Sai dessa vida, não te pertence. Libertar pessoas, expulsar espíritos malignos, expulsar demônios, entendeu? Porque não existe essa legalidade. Tá? Entendi. Eu tentei expulsar o Wellington aqui, acho que hoje eu consegui, viu? Porque o bicho sumiu, não sei se ele foi cagar, não sei que diabo que aquele homem deu. Ô, gente! Cadê meu pastor? Ô, gente! O Wellington me falou que ele ia estar hoje aqui. Eu vim conhecer meu pastor favorito. Deixa eu dar um cheiro nele aqui, gente! Deixa eu dar um cheiro nele! Oi, gente! Não me excomunga, não! Esse é o Fabiola, me apresente. Essa aí acho que é lá da igreja, lá, ó, a bichinha da bicha. Eu sou assembleano, eu já falei. Sou assembleano aqui, claro, né? Qualquer um que mexe comigo, não. Ô, Fabíola, como você chegou agora, vou deixar você à vontade com o parque. Quer perguntar alguma coisa pra ele? Eu quero. O senhor, que assim, a gente aqui tem Valdomiro Santiago. O que o senhor acha assim, Valdomiro Santiago? Ele poderia dar uma palavrinha, né? Quem dizer a você, filho, você que tá em casa nos assistindo, continua com a gente, porque às vezes você sai aí, né, pelo mundo pra tomar cachaça e aqui cachaça a gente não aceita. Negócio nosso aqui é água e angu com taioba. Quantas cabeças de gado? Viu? Só faltou o chapéu nele. Só faltou o chapéu. Só o chapéu, viu? Quantas cabeças de gado agora? Um gadinho. É igualzinho mesmo, viu? A produção podia trazer um chapéu aqui, se o ouvinte aí fechasse os olhos, eu veria exatamente o Valdomiro Santiago falando. E Silas Malafaia? Com certeza, meu irmão! Esquerdopata! Quer acabar com a família brasileira, meu irmão! Agora vem você comigo que tá me escutando aqui. Fica com a gente até o final do programa, meu irmão. Porque cabeças vão rolar. Tá vendo? Esse é Silas Malafaia perfeito. Esquerdopata. Esquerdopata, meu irmão. Que legal, viu? Eu não sabia se você tinha esse dom, não, Dan, de imitar Silas Malafaia, Valdomiro, não é todo mundo não, viu, rapaz? Tem até umas vozinhas que a gente E Edir Macedo também você imita e tal? Edir Macedo, eu só sei que ele fala assim, ó, ele tem aquele negócio do karatê, né? Que é prático dos muitos pastores, tem se Deus faz a proposta, tu não pode fugir dele, né? E por isso, diz a você, irmãs e irmãos, você
tem que vir à igreja que estamos pela sua presença, um chamado. Entendeu? E o karatê parece que qualquer hora ele vai dar um... E a mãozinha aqui, ó, atrofiada, ó. É atrofiada, assim, ó. Ai, que legal, viu? Desses da mídia aí, qual que você mais gosta? Não, que tem que... Olha, primeiro, dificilmente eu assisto um programa tanto do Valdomiro, do Edir Macedo, enfim. R.R. Soares. R.R. Soares. De todos eles, eu acho que o cara mais equilibrado é o R.R. Soares. Sinceramente. Equilibrado. Mais equilibrado. Entendeu? Obviamente, assim, tem diferenças da gente em relação a alguns ensinos da Universal, da Mundial, da própria da Graça, claro que tem. Mas eu digo assim, de todos, dos três, eu acho que o mais equilibrado é o R.R. Soares. R.R. Soares. E eu acho que o mais desequilibrado é o Wellington. Porque ele foi me falar em cima da hora. Me falou em cima da hora que o pastor ia estar aqui, senão quem ia estar aqui desde o primeiro bloco era eu, Fabiola. E você tá linda hoje, viu? Ah, obrigado, Dan. Obrigado, Dan. Vou ter esse óculos aqui agora que ficou show. Ficou show. Pastor, falando em Fabíola, né? A gente entramos agora no assunto que são as mulheres, né? Uhum. E fala um pouco da sua esposa. Quando foi que vocês se conheceram? Foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte? Ela é de lá? Não, ela é de Feira de Santana. Feira de Santana. Só que ela estava cursando teologia no mesmo Instituto de Teologia, da qual fui. Quando eu cheguei, ela já estava lá. Ela tinha um ano que estava estudando, né? E eu cheguei, eu disse assim, foi amor à primeira vista mesmo. Porque as aulas começariam em março. Eu fui no finalzinho de fevereiro para BH, já ficando, porque lá tinha um internato, tinha uma parte do instituto onde você ficava também, alugava um quarto e tal. Então tinha parte dos homens e tinha as partes também onde as mulheres ficavam, né? Então, e eu lembro até hoje, quando eu tinha chegado primeiro, quando vi a Norma, que é a minha esposa atual, ela estava chegando ali na porta do instituto, né? E estava chegando com algumas malas. E aí eu fui para ajudá-la. Ah, isso é coisa de novela. Cara, não, é sério mesmo. É filme. Ó, ajuda. E aí eu fui ajudá-la a levar essas malas até o apartamento onde ela ia ficar, tem um quarto e tal. Aí me apresentei, né? Ela me disse, você é novato, né, aqui e tal, vai fazer seu primeiro ano, ela riu e tal, porque havia sempre aquela brincadeira com os calouros, né, com os novatos, mas enfim. Nessa época o pastor já tinha esse acidente aí de azulejo de cozinha, não? Não, nessa época não. Isso é bem depois, né? Isso aqui foi bem depois, né? Que a gente põe, quando vem essas tecnologias dos dias atuais, aí a gente entra dentro. Vamos ficar bonito, né? Só não botei de artista, né? De artista. Que é muito mais branco. Mas então, ali nós nos conhecemos. E nós fazíamos refeições juntos, né? Então juntava. Aí no dia, eu fui almoçar e aí fui sentar na mesma mesa dela. E ali partiu, começou uma amizade entre nós, enfim, conversando, enfim. Era um início de março. Eu faço aniversário no dia 12 de março, então desde o começo a gente foi ali e fomos aprofundando. Houve tanto um interesse meu por ela, como também dela por mim. E no dia 12 de março, no dia do meu aniversário, eu a pedi, não em namoro, eu a pedi em casamento. Já? A Maria Foi rápido, Barrichello. Cara, o cara era... É doido, esse aí é bruto. E tinha uma regra no nosso instituto, seminário. Primeiro assim, a gente, se tivesse interessado em alguém, nós tínhamos que conversar com o reitor do seminário. Então tinha uma junta da diretoria, que nós tínhamos que ir até ele. Tinha um protocolo, Tinha um protocolo, entendeu? E eu fui até cada um deles, do reitor e a outros e tal, para pedir permissão, né? Primeiro porque eu era calouro, estava iniciando, enfim. Mas
eu tive que conversar com 3 da diretoria, que deveria passar por esse protocolo todo, e um que era como um patrono, né, de todo o seminário, a gente o chamava de pai. Lembro como hoje, assim, ele foi tão sério comigo que eu achei que ele ia dizer não. E se um deles dissesse não, então eu teria que... Nem era a maioria, né, que vencesse, não era tudo... Se um deles dissesse não é a hora, então a gente tinha que obedecer, esperar e tal, até que pudesse ter uma permissão, tá bom? Mas achei interessante que esse patrono, né, do seminário, ele foi me fazendo perguntas, então, e era o nosso professor de grego, entendeu? Ele era grego, a esposa dele era grega, e ele nos dava aula de grego. E ele, assim, quando nós estávamos conversando, ele me fazendo várias perguntas e tal, eu achei, poxa, ele vai dizer não. Se ele disser não, pronto, eu tenho que esperar. E é interessante, ele para um pouquinho, ele diz assim, olha, não é para todo mundo não, mas eu vejo vocês 2 casando. E meu coração assim ferve, e eu tenho que, diante do que eu estou vendo de vocês, eu vou dizer vocês, e algo que eu achei interessante ele falando, isso, é a primeira vez que acontece isso comigo, onde venham me pedir a permissão, e eu vejo um casal realmente no altar casando. Eu vi vocês 2 casando. E, rapaz, aquilo foi muito forte, né? Então, a gente teve essa permissão. E primeiro ano ali, já no primeiro ano, nossa, eu fiquei noivo. No segundo ano eu casei com minha esposa. E tá até hoje. E aí estamos firmes até hoje. No meu caso, meu marido... Sim, Fabinho. No meu caso, meu marido, ele também foi nessa vibe aí, só que não era grego não, era lábia mesmo, lábia pura, aquele sem vergonha descarado. E aí ele me pediu em casa, a gente começou a namorar em um dia, a gente casou no outro dia, que não aguentava não, era muito fogo. Separou, Fabíola? Como é que é? Separaram? Não, teve que casar ligeiro, às pressas. Ó, aqui, ó. Meu Deus do céu. E você tem três Temos filhos? 2 filhas. Duas filhas. 2 filhas. As minhas 2 filhas hoje estão envolvidas no ministério como a gente, né? E elas cresceram nessa ambiência de ministério meio, de igreja e tudo. Eu tenho minha filha, ela é formada, uma é biomédica e farmacêutica, a outra está num curso de medicina ainda, mais nova. Então, assim, mas todas elas muito apaixonadas pela obra missionária, por missões, enfim. Tanto que agora, mês passado, né, elas tiveram um trabalho evangelístico de missão, de um trabalho missionário no interior do Piauí. Umas regiões mais pobres ali, elas dedicaram 15 dias aí, uma equipe do Brasil inteiro, exerce um trabalho ali maravilhoso, né, onde leva para aquela comunidade carente assistência médica, odontológica, dá alimentos e até exames oftalmológicos também, enfim, já entrega óculos para as pessoas. Então, um trabalho assim maravilhoso que essa equipe evangélica faz. Então, vão profissionais e elas no meio. É o 3º ano da minha primogênita e é o primeiro da minha mais nova, né? Filha mais nova, o primeiro ano que ela foi. E deixa eu falar, acho que tem um vídeo aí, acho que da sua esposa aí, ó. Oi, amor, tudo bem? Eu sei que é surpresa, não é? Mas a gente tá com muita saudade, a igreja também tá com muita saudade. Você é uma pessoa que faz falta aqui, os irmãos cobram, né, a sua presença aqui. E nós queremos dizer que você é uma pessoa importante, amamos você e você faz falta e muita. Oi, pai, nós estamos aqui para dizer que nós te amamos muito, que o Senhor é um presente de Deus para as nossas vidas, para essa geração. Nós estamos com muitas saudades do Senhor,
mas muito felizes também por tudo que Deus está fazendo na sua vida, tanto aqui em Guanambi quanto aí em Poções, na Igreja da Paz. E estamos aqui só para deixar o nosso amor, o nosso carinho, dizer que amamos o Senhor e admiramos muito. Oi, pai! Eu queria dizer que eu te amo muito, que o Senhor faz muita falta aqui na igreja, lá em casa também. Mas creio que tudo tem um propósito e o Senhor está te usando grandemente aí em Poções, assim como te usa aqui. Estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e através da sua vida. Nós te amamos muito, pai. Beijo! Gente, que surpresa, viu? Essa eu não esperava não, cara. Rapaz, que divisão boa, hein? esperava Uma parece o pai, a outra parece a mãe. Rapaz, é pra não ter briga dentro de casa. Que surpresa boa. Não, eu não esperava essa surpresa não, cara. Família linda a sua, hein? Ó. Obrigado. Uma das grandes, eu digo que o maior desafio meu, de fato, de ficar esses dias todos fora, é assim, estar fora de casa. Eu sou muito caseiro, né? Muito ali, minha família. Sempre eu viajava fazendo conferência, mas era mais um final de semana, tinha aquele final de semana e voltava. Agora, você ficar 15 dias, cara, assim, fora, não é fácil não, tá? E assim, a gente tem uma convivência tão boa que a maior... Talvez o meu maior desafio é passar esses dias fora do convívio com elas, porque a gente divide muitas coisas. Mas quando eu comuniquei primeiramente à minha família desse desejo de ficar em Poções e ficar quinzenalmente, dividindo um mês aí, e assim, recebi total apoio, tanto das minhas filhas como da minha esposa, porque elas entenderam que tudo estava fazendo parte de um projeto de Deus, de um propósito de Deus para Poções. Também tem muito a ver a minha esposa, como as minhas filhas também, conhecem todo esse histórico, essa nossa relação com Poções, né? Elas presenciaram muito a recuperação de muitos jovens aqui, enfim, então elas sabem toda a história. Então, obviamente, quando eu comuniquei a elas disso que estava no meu coração e elas apoiaram e por entender, né, que a gente estava aqui com um propósito também, né? Eu creio perfeitamente que Deus ainda tem muito a fazer nessa cidade e a gente apenas quer ser mais um colaborador do próprio Deus na melhora da cidade de Poções, né? O que a gente puder fazer para recuperar vidas, famílias, enfim. E eu entendo que é isso aí. Eu, com a bênção da minha família aqui, isso me fortalece, né? Eu louvo a Deus hoje pela tecnologia, porque a gente se fala hoje se vendo, Chamada né? de vídeo. Chamada de vídeo, vai conversando. Isso E falando em mata igreja, muita saudade. em igreja, o pessoal da igreja também deixou aí, ó. Apóstolo, nós, discípulos do Senhor, da Igreja Batista Sião de Guanambi, nós te amamos e somos muito honrados em ter o Senhor como nosso apóstolo. Apóstolo, nós te amamos! Eita, galera coisa boa, viu, galera? Agora eu vou lá em Boa, Guanambi viu? lá fazer uma joada lá. Maravilha, são líderes ali, né? tanto as meninas como os rapazes também estão ali, tinha outros também, mas rapaz, que bom, viu? Isso aí foi coisa de Wellington, né? Ah, deve ter sido. Você A acha, gente tem família? uma loura do Tian, a gente Ai, tem uma mano. loura do Tian, ele não é competente desse jeito não, aqui é a loura do Tian que trabalha forte ali, ó. Arrochando. Benção, cara. Pastor, benção. estamos chegando no final do programa, já tá dando né, o horário aqui. E queria deixar aquela câmera, né? Aquela número 1 ali, à sua disposição, caso o senhor queira deixar um recado, ou caso queira deixar uma mensagem, um agradecimento, caso você também queira xingar alguém também, fique à vontade. É sua, é você que vai resolver com a câmera lá. Aham. Ok, primeiramente eu quero agradecer ao Dan, ao Wellington, a toda a equipe aqui. A Fabiola. A Fabiola, né? Que está aqui ao nosso lado, enfim, toda a produção. Para mim é um prazer imenso estar aqui, fazendo parte deste programa. E quero me dirigir a todos que estão nos ouvindo, que creia
que há possibilidade de mudança na sua vida, na sua família. O Deus que nós amamos, servimos, é o Deus que reverte o irreversível, é o Deus que torna o impossível possível. Então, nunca acredita que é o fim de algo na sua própria vida ou na sua família. Acredita que Deus pode reverter qualquer quadro qual você está passando, sua família está passando, se porventura você que está nos ouvindo está passando por um tempo muito difícil e que você às vezes não consegue nem articular fé de que pode sair dessa situação, pode ver um novo tempo, uma nova estação da sua vida, eu quero te dizer que é possível sim. Há uma porta aberta para você viver um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo. E isso pode começar hoje, a partir do momento que você possa dizer: eu creio no Filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Evangelho, pois Jesus pode sim mudar a tua vida e reverter o que é irreversível em sua vida, na sua casa, em sua família. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que você pode viver sim um novo tempo e ter restaurado em você a felicidade, a alegria e sonhos que talvez já morreu em você. Tá bom? Essa é a mensagem, Dan, que eu quero deixar para os nossos ouvintes aí. Muito obrigado, apóstolo, né? Desde já. Em breve, até breve. Até sem breve. dúvida. Ah, rapaz, fala da caneca aqui. Se você assistiu, essa é para quem ficou até o final. Tirou a foto. Essa aí, viu? Tirou a foto que tá assistindo o programa, postou, marcou. Dan Amorim, o Wellington Sá ou TV Global, qualquer um desses três, você vai ganhar essa caneca aqui, beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado!